Amor Vencerá chegando até você, aqui de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, Brasil, do Vale do Paraíba. E estamos hoje no Estúdio Santa Clara, porque estamos nos preparando para um grande evento na Canção Nova. É o CARES. É a RCC, a Renovação Carismática Católica, chegando até este Santuário do Pai das Misericórdias, na Chácara Santa Cruz. Teremos dias de grande evento, isto é, da manifestação do Espírito Santo sobre todos nós que aqui estaremos, mas também sobre você e todas as pessoas que acompanharão. Quero desejar a paz. Deus abençoe o seu dia, sua noite, sua tarde, seus empreendimentos, sua família. Nós podemos abençoar uns aos outros, sabia? Abençoe agora alguém que você lembre, alguém que está pertinho de você, como eu aqui, do Sapo que está tocando. Deus abençoe, Sapo. Você, fera, está conosco no Sorrindo para a Vida, em outros eventos, programas. Deus abençoe, querido. Deus abençoe você também, a todos nós que estamos aqui no Estúdio Santa Clara. E daqui a pouco você vai ouvir a palavra de Deus chegar até a sua casa. Amém, amém. E com a música, Inácio. Bom dia, Lu. Deus abençoe, Inácio. Deus abençoe. Deus abençoe. Você não abençoou nós, viu? Deus abençoe. Obrigada, isso mesmo. Viu, Lu, vai acontecer esse final de semana o ENF, né? Encontro Nacional de Formação para Servos, da Renovação Carismática. Então, tudo está sendo preparado para isso. E a gente já convida você, né? A marcar presença, acompanhar pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Inácio, eu amo quando você vem no Amor Vencerá. E amo também quando você está na animação dos nossos eventos, nossos acampamentos. E eu faço questão de falar isso. Por quê? Porque o Padre Jonas, ele sempre exortava, ele encorajava, ele sempre nos ensinou que para estar com o povo, para levar o Evangelho, a boa nova do reino de Deus, seja assim como estamos num programa no Amor Vencerá, ou seja, num grupo de oração da nossa cidade, né? Ou durante a animação de uma missa, de um evento, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. E você tem essa marca, viu, meu filho? Eu quero louvar a Deus pelo seu ministério. Padre Jonas, uma vez ele me falou, cheguei meio triste, assim, para fazer animação. Na verdade, nem era eu, era outra pessoa, a pessoa não veio, aí eu tinha que animar, eu estava meio triste, assim. Aqueles improvisos que a gente de última conhece, hora, né? aquela coisa assim, eu já não estou tão bem, meu Deus, o que é que o senhor quer de mim? Aí o padre chegou para eu e disse, ô padre, ele disse, você não está bem não, né, meu filho? Eu digo, ô padre, hoje eu não estou 100% não. Ele disse, assim é que é bom. Ai, ótimo, porque não tem nada seu, vai ser tudo do Espírito. Olha, eu fiquei emocionada. Ele falou assim, não tem nada seu hoje, vai ser tudo do Espírito. E isso eu nunca mais saiu da minha cabeça. Então, estando bem ou não estando bem, eu estou lá porque pela força do Espírito Santo. É Ele que faz. Realmente você traz essa presença do Espírito Santo, você canta com o coração, você anima com o coração, e isso toca o nosso coração, nos dá vontade de nos entregar na oração, de nos abandonar em Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. Como o Padre Jonas falou para você, aí que é bom, né? Não vai ter nada seu, meu filho, vai ser tudo do Espírito. Amém. Assim. Padre Toninho, nós estivemos juntos nesse retiro, por sinal, todos nós que estamos aqui, né, da comunidade, nosso retiro em preparação, nosso compromisso. Exato, que foi uma bênção, como nós estávamos falando. Fim de semana, sábado e domingo. É o próprio Padre Jonas falando para nós através dos nossos documentos. Foi maravilhoso. Então foi muito enriquecedor. Isso faz com que a nossa comunidade não perca o rumo
depois da partida do padre. Então, eu creio que foi, né, o profetismo, sermos profetas e viver isso. Esse profetismo ensinado tanto pelo nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. Até para aqueles que não sabem, né, nós tivemos esse fim de semana o nosso encontro, eu repito aqui, retiro de toda a comunidade para a preparação do nosso compromisso, dia 2 de fevereiro, a renovação do nosso compromisso. Para muitos é renovação, para nós que já somos para sempre, não tem jeito de renovar, é igual casamento, né, gente? Mas vivificar ainda mais a nossa missão no corpo Canção Nova, na comunidade, com o povo, né? E eu achei lindo, porque a palavra do Padre Jonas, e eu sempre fiz questão de enfatizar, é o cântico de Zacarias, né? Quando vem a palavra de Deus sobre João Batista, e o pai de João Batista proclama esse cântico maravilhoso: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Então, sempre foi essa palavra que conduziu o ministério sacerdotal do Padre Jonas. E eu fiquei felicíssima, eu louvei e agradeci muito a Deus, porque esse ano de 2026, até passo para você isso, para você viver conosco, para você estar conosco, entrar dentro do coração da Canção Nova, que é o coração do Padre Jonas e do coração especialmente de Deus, que o inspirou a ser o fundador de um carisma como o nosso maravilhoso. E quando cada palestrista, né, desse retiro ia começar a sua palavra, a sua pregação, ele dizia assim: fala, Padre Jonas, fala-nos, Padre Jonas. Então, foi um encontro para mim, especialmente diferentíssimo, porque não foram as pessoas falando daquilo que era das suas ideias, que vem coisa boa, né? Mas, fala, Padre Jonas. Então, foi um encontro, um retiro debruçado sobre os nossos documentos, sobre tudo que o Padre Jonas escreveu para nós, toda a essência desse carisma que emana dos nossos corações também para os seus. E é por isso que nós dizemos: ser Canção Nova é bom demais. Exatamente. Porque ele não fica somente em Luzia, né? E no Senhor, no Inácio, no Sapo, naqueles que estão aqui, nos colaboradores, mas ele se derrama, essa graça se derrama para todo o povo de Deus. E com certeza você está dizendo: ser Canção Nova é bom demais. Nosso retiro foi uma bênção, e agora, daqui a pouquinho, dia 2, nós renovaremos o nosso compromisso, se Deus quiser, com uma linda missa, que com certeza você vai acompanhar. Amém. 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 E o nosso projeto Dai-me Almas, alguém sabe o resultado? Porque você que está nos acompanhando, vive conosco esse carisma, e ao mesmo tempo sofre conosco, como muita gente diz: eu sofro com vocês, quando eu percebo que a nossa campanha, ainda diz nossa, a nossa campanha está com dificuldade. A dificuldade sempre vai existir, mas nós confiamos em Deus, nós confiamos que Ele proverá, com a sua ajuda, ajuda do sócio fiel, ajuda do benfeitor, a sua ajuda espontânea. E aí, Padre? Chegamos aos 43%, louvado seja Deus. Amém. Vamos aplaudir? Claro que nós não temos o povo aqui conosco, mas você aí na sua casa, no seu ambiente, louva a Deus por isso. Quanto subimos deu? 43%. 43%. Subimos 2%. Falta-nos ainda 57%, tendo 10 dias úteis para fecharmos a campanha. E o percentual dia é 5,7%. É possível, hein? É possível, Inácio? Claro, claro que vai ser possível. Não é possível, vai ser Dezembro possível. a gente achava que não seria impossível e conseguimos, com certeza, acreditar na providência de Deus. E você pode nos ajudar através do Pix,
pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. E o que eu enfatizo aqui, que para mim é uma grande graça, que não é um dinheiro para Luzia Santiago, um dinheiro para quem mais? Para Padre Wagner Ferreira, para conselho da comunidade, ou para a assembleia da comunidade, ou para os padres, os sacerdotes, os casados. Claro, a providência também vem para nós através dessas doações. Mas, meus queridos, minha querida, meu amigo, é para que o sistema Canção Nova de comunicação continue, é apenas um instrumento. O Padre Jonas sempre dizia, nós não fazemos televisão, nós não fazemos rádio, nós não fazemos isso, aquilo, para nós fazemos para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo chegue a todas as pessoas. E que a graça de Deus, a salvação do Senhor, salve a todos, sem discriminação, renovando suas vidas para a glória de Deus e para a alegria. Porque quando nós temos Deus conosco, até a forma de nós falarmos, a forma de nós sofrermos, a forma de nós nos alegrarmos é completamente diferente do que quando a gente está desligado da graça. Exatamente, Luzia. E eu falo isso, né, que esse fim de semana você presenciou, não estava bem de saúde. Eu fui oferecendo. Eu fui oferecendo pela nossa comunidade, pela santificação, pelo bom êxito do retiro, porque eu aprendi isso na espiritualidade de Fátima, que todo o sofrimento que a gente vive se para em nós. De Nossa Senhora de Fátima. Exatamente. Então, a gente tem que aprender a oferecer. E foram isso que os pastorinhos fizeram, ofereciam as dores, tudo aquilo que muitas vezes não estava indo ao encontro deles, eles ofereciam pela conversão dos pecadores. Eu fui oferecendo, graças a Deus eu consegui superar e oferecendo. Por isso que a gente aqui, tem que aprender a oferecer todo o nosso sofrimento, as nossas angústias, as nossas tristezas, para tudo, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. E eu quero até louvar a Deus, porque o Padre Toninho, no retiro, ele estava doente mesmo. Ele ficou o tempo todo quietinho. E o temperamento dele é todo alegre, né? Ele vem, mexe com um, mexe com outro. E ele estava ali, bem quietinho, porque ele passou muita dor no estômago, não foi? E o Eto, uma hora, olhou para trás. O Padre Toninho estava sentado atrás de nós, olhou para trás e disse assim para mim, eu estou preocupado com o Padre Toninho. Vamos rezar por ele. Então, naquele momento, Padre, que os animadores mandaram nós orarmos uns pelos outros, o Eto e eu estávamos ali na intercessão pelo Senhor. E eu senti a força dos irmãos rezando quando me viram ali que estava... O Senhor é muito amado, Amém. graças a Deus. Amém. Não é, gente? Vamos orar? Nós vamos cantar. Eu quero convidar você também a já começar a pensar na sua quaresma, o que você vai oferecer nessa quaresma, né? Como o Padre Toninho falou, ele ofereceu nesse retiro os sofrimentos dele, ele não está bem de saúde, para a conversão dos pecadores, para a comunidade. E você já pensou, já está pensando, refletindo como vai ser a sua quaresma? E nós temos aqui esse livro já à sua disposição do Márcio Mendes, que é uma preparação, é uma caminhada da quaresma até a ressurreição de nosso Senhor, na Semana Santa, e possamos viver uma Páscoa feliz com esse livro. Eu digo para você, esse livro de bolso, só para você, foi inspirado o nome do Padre Jonas. O Padre Jonas é que escolheu, ele que fez também a dedicatória. É bem pequenininho, da minha autoria. E nós temos aqui o livro O Padre, que se você ainda não conhece,
Está perdendo tempo, até para dar de presente para alguém aí no tempo de aniversário, casamentos, porque aqui nós temos a história do Padre Jonas, desde quando a sua família veio do Líbano, da Itália, tem toda aqui uma bagagem maravilhosa que eu costumo dizer, quando nós formos fazer o filme do Padre Jonas, nós já temos aqui o roteiro, está à sua disposição também. Vai ser um best-seller. Exato. Vamos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar o Espírito Santo sobre nós nesta manhã, pedindo que Ele conduza as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem, Espírito Santo. Vem dirigir o meu viver. Vem, Espírito Santo. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Vai pedindo isso mesmo, pedindo que o Espírito Santo venha governar a sua vida. Vem, Espírito Santo. Venha tomando posse dos seus pensamentos, da sua memória, do seu agir, do seu pensar, do seu falar. Vá submetendo mesmo a sua vida à ação poderosa do Espírito Santo nesta manhã, para que nada neste dia, nesse momento, te roube da presença de Deus. Vá submetendo mesmo cada situação, as preocupações, tudo aquilo que você acordou hoje já ruminando aí na sua cabeça, já pensando. Vá submetendo agora a unção do Espírito Santo. Solta a sua voz com suavidade no Espírito. Vem, Espírito Estava deixando Santo. o Espírito Santo regando todas as situações. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Eu me entrego a Ti, Espírito Santo. Toma conta da minha Espírito vida. Santo de Deus, vem sobre esta barquinha de oração, sobre todas as pessoas unidas a nós neste momento. Vem, Espírito Santo, sobre os doentes. Vem, Espírito Santo, nos asilos, nas casas de recuperação. Vem, Espírito Santo, nas cadeias, nos presídios. Nas UTIs. Vem, Espírito Santo, nas UTIs, nas enfermarias, nas UPAs. Vem, Espírito Santo de Deus, na nossa casa, todos os ambientes da nossa casa. Vem, Espírito Santo, sobre os viajantes. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão atormentados com as preocupações, com as dívidas, tantas situações, com os filhos problemáticos. Senhor, vem agora, submetemos cada um, para que o Senhor mesmo venha trazendo a paz a eles, para que eles possam cada vez mais abandonar-se em Tuas mãos, Senhor, confiando na Tua divina providência, na Tua misericórdia. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos mares, vem nas florestas, na zona rural.
Vem, Espírito Santo, sobre os sítios, como lá no Cubatão, em Marmelópolis, meu tio Dito, meus primos, meus parentes, onde estiverem, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre os nossos amigos, as pessoas que nós queremos bem. Sobre a família da Rosana. Vem, Espírito Santo, sobre a família da Rosana enlutada. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre aquelas crianças que estão perdidas lá no Maranhão. Conceda-nos, Espírito Santo, conhecimento de onde elas se encontram, para os seus parentes, para os seus vizinhos e todas as crianças desaparecidas. Vem, Espírito Santo, sobre os jovens. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas famílias, sobre as intenções do Santo Padre, o Papa. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, vai você também orando, pedindo o Espírito Santo, onde você se encontra. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que não gostam de nós, que falam mal de nós, os chamados nossos inimigos. Vem, Espírito Santo, sobre as nações, sobre o povo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Sobre cada cômodo das casas. Se você que está em casa agora, aumenta um pouquinho mais o volume do rádio ou da TV e vai caminhando pela sua casa e vai consagrando o quarto dos teus filhos, Vem, Espírito Santo. o seu quarto. Vem, Espírito Vai consagrando cada área da sua casa. Você que está na sua empresa, consagra a sua empresa. Vem, Talvez não Espírito seja conveniente Santo, caminhar, Deus. mas vai consagrando Vem, cada Espírito parte, Santo cada de departamento. Deus. Vai consagrando. Vem sobre os namorados, Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre os noivos, sobre os casais, sobre as mulheres que estão ansiando engravidar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre esses bebês nos ventres de suas mães. Vem, Espírito Santo, sobre as pessoas, aquelas mulheres trabalhando como prendas domésticas. Vem, Espírito Santo, trabalhando numa cozinha, lavando roupa, passando roupa. Aquelas Vem, que se tornaram Espírito viúvas há Santo. pouco tempo, Senhor. Vem, Vem Espírito sobre elas, Santo. Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre todos os nossos enfermos, as enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Vem, Espírito Santo de Deus, trazer a cura para esses filhos e filhas, para que eles possam sentir alívio em suas dores. Vem, Espírito Santo Consolador, consolar os corações tristes, angustiados, que perderam o sentido da vida. Vem, Espírito Vem, Santo, Espírito Santo. com seu fogo abrasador, aquecer os corações que esfriaram na sua fé. Vem, Espírito Santo, vem fazer nova todas as coisas em nosso meio. Vem, Espírito Nós Santo. vos agradecemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor, te louvamos. Glorificamos, E pedimos a graça do Teu Santo Espírito sobre nós, iluminando o nosso coração, o nosso interior. a graça da escuta. Vem, Espírito Santo, queimar as nossas impurezas com Seu fogo abrasador. Chama viva de Deus. Queima as nossas impurezas, os nossos vícios, pecados, fraquezas. Dai-nos o dom do arrependimento, da contrição de coração, para que, confessando os nossos pecados, o Senhor nos conceda a graça, ainda mais, da santificação, da salvação. Vem, Espírito Santo. Como é bom clamarmos, ó Senhor Jesus, o Espírito Santo que nos é dado pelo Pai das luzes, por Ti, Jesus, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Venho proclamar a você a palavra de Deus, que está em São Tiago, capítulo 5. Foi a palavra que o Senhor me inspirou hoje.
dos versículos 13 a 20. Eu vou pedir para o Padre Toninho ler esta palavra para nós aqui nesta Bíblia, Padre, da Ave Maria. Por favor. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho alguém de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Amém, amém. Essa foi a palavra que o Senhor nos inspirou hoje, no Amor Vencerá. É uma palavra muito conhecida, pode ser que você que está começando a ter contato com a palavra de Deus, ou até nunca ouviu, né? Pode acontecer. Essa é a palavra hoje para você. É a palavra da salvação. É a palavra de Deus, não é a palavra de qualquer homem, de pessoas humanas. É o Espírito Santo que fala a você. Veja que maravilha, que consolação. Alguém entre vós está triste? Não sei, está triste? Alguém entre vós? Está alegre? Olha que beleza, está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Está alguém enfermo entre nós? Eu tenho aqui uma enferma, fiel a Jesus, a Maria, a Canção Nova, é a Edneia de Lorena. Olha o que fala a você, minha querida. Está alguém enfermo? E você está enfermo? Enferma? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. É uma promessa de Deus. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora vem versículo 16, tão importante. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Eu vou repetir para nós. Os primeiros cristãos, eles confessavam-se uns aos outros, porque eles tinham esta liberdade de irmãos e sabiam que o Senhor estava no meio deles, o Senhor que perdoa todos os pecados sem exceção. E não só, Ele cura o coração, Ele liberta espiritualmente e Ele cura fisicamente. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai, é o que nós estamos fazendo, uns pelos outros para serdes curados. O Senhor abriu o leque assim para nós, ninguém dar desculpa.
todos podemos orar uns pelos outros para sermos curados. Todos fiéis, todos os salvos, todos aqueles que confiam em Cristo Jesus, vive ressuscitado, pode orar um pelo outro, pode orar por alguém. É isso que nós estamos fazendo. E estamos com essa graça maior aqui, com a presença de um sacerdote entre nós. E eu continuo. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós. Orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu o seu fruto. Aqui a única condição que Deus impõe, o Espírito Santo impõe, é orar com fervor. É o que nós estamos fazendo. No fervor de Deus, do Espírito Santo, da união entre nós. Na certeza que Deus tudo pode. E aqui vem um testemunho maravilhoso. Quando eu era criança, adolescente, meu pai tinha lavouras em Marmelópolis, Minas Gerais. E quando não chovia, meu pai reunia nós, filhos, com a mamãe, e orava. E pedia com fervor, e nós orávamos com fervor. E assim acontecia. Se precisava de chuva, a chuva vinha. Se precisava de sol para o marmelo crescer, as frutas crescerem, desabrocharem, acontecia. E é assim. Você também deve ter os seus testemunhos. Se você é cristão, se você lembra do seu passado, vai perceber que aqueles catequistas, os primeiros catequistas, os primeiros que anunciaram a boa nova do Senhor, lhe trouxeram essa fé, esse fervor. E eu estou louvando aqui com você, porque a oração do justo tem grande eficácia. Elias orou e o Senhor lhe concedeu a graça que pedia. Obrigado, Senhor. Bendito sejas. Dai-nos esse fervor, o fervor do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, como Inácio estava orando, começou aqui pedindo, vem, Espírito Santo, enche-nos, encharca-nos com a graça do fervor. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. E é bonito nesse trecho que a Lu trouxe para nós, que aqui está o fundamento do sacramento da unção dos enfermos. Por isso que é só o sacerdote que pode administrar este sacramento, porque ele está embutido o perdão para os pecados. Se o doente está inconsciente e o sacerdote unge aquele doente, os seus pecados estão perdoados. Por isso... Não é uma extrema-unção, como diziam os antigos. Antigamente não. Foi muito bom que o Senhor falou aqui na oração. A unção dos enfermos é para trazer alívio, para o conforto, sabendo que Deus... Libertação. E salvação. Saber que o Senhor está presente nesta enfermidade. E como é bom entendermos isso. E eu muitas vezes, no meu ministério, daqui a menos de um mês eu vou completar 31 anos de padre. E cada vez, eu já fui assim administrar o sacramento da unção dos enfermos, a pessoa, como diz o termo, já estava com o pé na cova. E eu administrei, mas falou, Senhor, se é da tua vontade, que o Senhor cure e liberte. Passado um dia, a pessoa me encontrava na rua, padre, eu fui curado. Eu saí da cova. Saí da cova, louvado seja Deus. Senhor, então é o poder da oração, Lu, é o poder da fé também, que está aqui. A oração da fé salvará o enfermo. E como é preciso, quando formos receber o sacramento da unção dos enfermos, é preciso ter o coração cheio de fé, sabendo que o Senhor vai tocar, libertar e restaurar. E mesmo aqui, nós podemos e precisamos fazer isto, mas o Senhor também cura as distâncias. Exatamente. Porque para Ele não há lugar, não há ambiente, Ele entra em todos os lugares. E nós estamos aqui
Você pode guardar isso no coração, da importância da unção dos enfermos, mas a importância agora de nós orarmos uns pelos outros. Esses dias, Luzia, eu estava, umas 2 semanas atrás, estava pensando assim lá em casa, estava rezando, falando para Deus, Senhor, tantas coisas, né? Saúde da Márcia, tantas coisinhas que vão aparecendo. Aí eu falei para Deus, dei um desabafo com Deus e falei assim para Ele, Senhor, mas são tantas coisas. E Deus falava assim, meu coração me mostrava uma imagem da gente rezando uns pelos outros lá em casa. Da gente rezando uns pelos outros. Ele dizia assim, volte a fazer dessa forma. Reze uns pelos outros, reze pela Márcia, reze pelo Mateus, reze pelo Davi. Peçam que eles rezem por você. Isso é uma prática maravilhosa para nós vivermos dentro dos nossos lares. Voltarmos a rezar uns pelos outros. Somos povo de ressurreição. Somos povo de fé. Então, vamos pedir a Deus essa graça. A mãe orar pela criancinha, né? Não ficar esperando que alguém faça isso. É uma criancinha doente, é um marido. Eu tenho esse costume. Sim. O Eto está dormindo, eu oro sempre por ele. Ele está dormindo, ele está bem, ou ele está com um sono maravilhoso, né? Eu vou ali e oro pelo Eto. Ora na cabeça, ora no coração, no ombro. Importante tocar nessa hora o enfermo, ou não podendo tocar, mas o importante é você lembrar. Estou com meu irmão doente, Antônio, né? E ele está fazendo quimioterapia, está se recuperando, mas está sofrendo bastante, e toda a família sofre com ele. Mas eu não desisto de orar. Por quê? Porque eu sei que, como o padre acabou de nos dizer, o padre Toninho, mesmo que a gente esteja com um pé na cova, Deus é capaz de tirar-nos, seja qual for a cova. É um vício, é uma dificuldade financeira, né? Quando a gente fala, eu estou com o pé na cova, com dificuldade financeira. Pescoço enforcado, né? Costuma dizer assim. Aqui de dívidas, né? Ainda mostra o pescoço. Estou até aqui de dívidas. Essa é a hora da graça. Daqui a pouquinho Jesus vem, eucarístico para nós. E nós queremos tomar posse dessa graça. Porque a hora da graça é a hora do fervor. E nós estamos juntos. Você não está sozinho. Você não está só, de jeito nenhum. O Senhor está com você, e existe um povo intercessor agora, pela sua causa pessoal, essa filha que está dando trabalho, esse filho que você não tem notícia, esse desemprego, essa situação de adultério na família, seja o que for, por mais difícil ou mais leve que seja o problema, mas que faz você sofrer, que faz você tirar o sono, nós queremos agora, no fervor do Espírito Santo, dizer, vem Senhor Jesus, vem, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, vem, clame porque mesmo, eu Senhor. Creio, eu confio, Espírito Santo. O Senhor nunca se deixa vencer em generosidade. Essa era a frase que vinha na minha cabeça. E a gente se acostuma a pedir pouco a Deus, né? E a palavra de Deus diz, quem pede pouco, recebe pouco. Mas quem clama muito, quem pede muito, receberá muito mais do que aquilo que pedir. Então vamos clamar ao Senhor mesmo, pedindo mais uma vez o Espírito Santo que venha sobre nós. Pedindo esta graça mesmo, desta renovação da nossa fé em Deus, o Deus que pode tudo, tudo. Vamos clamar mais uma vez. Espírito, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, clame. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, vem Espírito Santo, vem dirigir o meu viver,
o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, Jesus, o meu agir. É o Senhor que vem chegando, é dele que provém toda a graça. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio. Adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Com fervor, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus, vai falando com fé, contemplando o Senhor. Ele que está dentro de você. Ele que está aí com você. Ele que está aqui no Santíssimo Sacramento do altar. E em todos os sacrários do mundo inteiro. Jesus. Vai saboreando esta palavra, esse nome. Jesus. 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 Quantas vezes no dia você chama, você fala, você clama, Jesus. É esse nome que clamamos e precisamos clamar. Jesus Cristo. Jesus, o Cristo de Deus. Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Senhor. Jesus, meu libertador. Jesus, meu conselheiro. Jesus, minha paz, minha vitória. Jesus, 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 Jesus. Enquanto a Luzia proclamando o nome de Jesus, a imagem vinha de uma mãe com a mão na cabeça da criança, um menino deitado, dormindo, novinho. E a mãe ia tomando posse daquilo que a Luzia ia trazendo. Ela dizia: Senhor, eu nunca rezei desta forma. Não sei nem se eu sei rezar, mas estou te apresentando meu filho agora. Que o Senhor o encontre agora nesta hora e sare a sua enfermidade. O Senhor tomou a tua palavra a sério. Ele está já agindo na vida do teu filho. Tome posse desta graça.
invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Onde quer que você esteja, invocamos, cante, o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo podes curar. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida do Antônio, Senhor, com prodígios, milagres, sinais. Aqueles que estão enfermos, manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Pedindo esta graça ao Senhor mesmo nesta hora. O Senhor se compadece de nós nesta hora. Será que vinha ao meu coração o Senhor se debruçando sobre nós, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão nos hospitais, sobre aqueles que estão em casa, sobre aqueles que estão aflitos, chorando, aqueles que não dormiram por causa de enxaqueca, de insônia, aqueles que estão com depressão. O Senhor está sobre nós nesta hora agora. Então não perca tempo, reze, clame, peça ao Senhor esta graça que você está necessitando nesta hora. O Senhor com seu amor nos visita nesta hora. Senhor, visita aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor Jesus, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita, Senhor Jesus, aqueles que estão se sentindo abandonados. Aqueles que são tratados com indiferença, Senhor Jesus. Aqueles que estão chorando pela perda de um ente querido, aqueles que estão clamando, Jesus, agora, por aquele ente querido que está no hospital, está sofrendo. Tende compaixão de nós, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, do teu sangue, nos lava, nos visita, Jesus, nos cura, nos liberta, Senhor. Vá pedindo, meu irmão, vá pedindo com fé. É no nome de Jesus que precisamos confiar todas as nossas enfermidades. Semana passada o Evangelho nos apresentava um leproso que diante de Jesus disse: Senhor, se tu queres, se quiseres, tens o poder de purificar-me. E Jesus, olhando para aquele leproso, tocou e disse: sê curado. É isso que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. Nos tocar com o seu amor, nos tocar com a sua misericórdia. Por isso clamamos, Senhor, que em teu nome, Jesus, sejam curados tantos irmãos e irmãs que estão passando pelas suas enfermidades, pelos problemas da vida, diante das situações que cada filho e que cada filha passa. Toca, Senhor, com o seu amor.
Toca, Senhor, com a sua misericórdia, Senhor. Te clamamos, Senhor. Clamamos pela tua igreja que sofre, Senhor. É no teu nome, Jesus, que clamamos a cura para toda a tua igreja. Para que a sua igreja seja curada, Senhor. Quando falamos igreja, é todo o povo de Deus, não só a hierarquia da igreja, mas todo o povo de Deus, espalhados por este mundo afora. A igreja que sofre perseguição, a igreja que sofre calúnias. Cura, Senhor, as nossas enfermidades físicas, espirituais, psíquicas, emocionais. Restaura-nos, Senhor, com o seu amor. Clame, meu irmão, minha irmã, como aquele que dizia: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Se você está vivendo uma situação de pecado, clame: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Clame, meu irmão. Procure um sacerdote, Jesus, confesse os teus pecados, para que o Senhor tenha misericórdia e você possa buscar a restauração em sua vida. Visita, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Tantos corações que estão fechados no seu egoísmo, no seu pecado. Vem, Senhor Jesus. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Traz luz, Senhor, para aqueles que estão nas trevas, aqueles que se perderam, aqueles que se desviaram, Senhor. Restaura tantos filhos e filhas que se perderam pelas paixões deste mundo, que se deixaram dominar por aquilo que o mundo oferece e perderam a sua essência, a essência de ser filhos e filhas de Deus. Traz de volta, Senhor, aqueles que se afastaram, aqueles que se perderam, aqueles que estão até brigados contigo, Jesus, porque o Senhor não realizou algo em sua vida. Que o Senhor possa colocar no coração desses filhos e filhas que estão magoados contigo, Senhor, que tudo nessa vida depende da sua vontade, não da nossa. É a tua vontade, Senhor. Por isso, dai-nos a graça, Senhor, de sermos Senhor, obedientes à tua vontade. Dai-nos, Senhor, esta graça. A graça de sermos obedientes, Senhor. Dai-nos obediência, Senhor Jesus. Dai-nos obediência à tua palavra, Jesus. As tuas ordens, que são para a vida e não para a morte. As moções do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem dar-nos esta sabedoria de saber discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, para que a vontade de Deus se cumpra. Sim, Senhor Jesus, te pedimos esta graça para aqueles que nos acompanham agora, onde estão, cada um, Senhor, no seu ambiente, onde se encontra. Visita, Senhor, restaura esta casa, restaura este ambiente, Senhor. Restaura a alegria que se perdeu, a fé que ficou fria. Reaquece, Senhor, reanima, reaviva. Vem, Jesus. Dai-nos a graça, Senhor, Dai-nos, Senhor, a de sermos homens novos e mulheres novas, Senhor Jesus. Amém. Restaurados no seu amor. É isso que te pedimos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho, alguém de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Jesus, que clareza e que graça. Por isso nós oramos agora, Senhor, por todos os que extraviaram do bom caminho. E cada um de nós sabe o que é o mau caminho em nossa vida. Não precisamos ficar dando exemplos. Dai-nos a graça de voltarmos ao bom caminho.
Revela-me, Senhor Jesus, onde eu extraviei. Revela-me, Senhor. Revela-me, Jesus. Vá pedindo esta graça mesmo. Eu sei que quando a Luzia ia falando, você ia lembrando de tantas pessoas, né? Que foram tomando outros caminhos, buscando outros lugares, prazeres. E talvez até vinha dentro de você um julgamento. Mas o Senhor está dizendo para você agora, para mim, para nós, não é hora de julgamento, é hora de misericórdia. Se colocar, visita, Senhor, na brecha, visita, do coração de Jesus. Visita, Jesus. Clamar por essas pessoas. Visita-me, Jesus. Visita-me, Visita-nos, Senhor Jesus, e visita essas pessoas, Senhor. Visita-me, Jesus. Traga de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor. Traga de volta para o seu coração. Traga de volta para a família. Traz-nos, Senhor, para a verdade. Traz, Senhor Jesus. Para a luz. Que sejamos atraídos, Senhor Jesus, pela luz. Pela tua luz, Senhor. Levanta tu que dormes e venha para a luz do Senhor. Levanta tu que dormes no erro, nas inimizades, nas vinganças. Levanta tu que dormes na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo, na calúnia. Levanta tu que dormes, levanta hoje, agora, em nome do Senhor, e caminhes para a luz do Senhor. Volte ao caminho da verdade. E o Senhor coloca isso no meu coração, não somente para os que estão extraviados, para aqueles que já dizemos, esse já se perdeu. Esses eu confio na misericórdia divina. Mas e para nós cristãos, que estamos na igreja, que vamos à missa, que falamos do Senhor, e estamos no mau caminho? Revela-nos, Senhor, porque queremos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, o Senhor, é a verdade, é o caminho, é a vida. Eu quero viver na sua luz, Senhor. Ilumina-me, Senhor, e tira-me do caminho do erro. Tira-nos, Senhor. Liberta-nos, Jesus, porque queremos ser libertados. Nós cristãos, nós engajados, nós numa comunidade, nós numa congregação, num instituto religioso, nós que trabalhamos na seara do Senhor, voltemos ao bom caminho. Eis-nos aqui, Jesus, porque todo aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, é por isso que eu estou aqui professando, proclamando, insistindo, salvará a sua alma da morte eterna, do inferno.
e fará desaparecer uma multidão de pecados. Fiquemos em silêncio alguns instantes, porque todos precisamos de exame de consciência. Todos precisamos da luz do Espírito Santo. Todos precisamos retornar ao bom caminho, à verdade, que é Cristo Jesus. E nessa luz do Senhor nós agradecemos. Olhando para Jesus, eu agradeço, eu louvo e bendigo, porque eu escuto o Senhor me dizendo: Luzia, você tem jeito. Inácio, meu filho, você tem jeito. Sapo, meu filho querido, você tem jeito. Celso, meu filho amado, você tem jeito, meu filho. E assim cada um de nós podemos falar uns para os outros, porque é o próprio Senhor nos falando pela nossa boca. E abençoando uns aos outros com esse você tem jeito. Porque Satanás quer que nós digamos: esse não tem mais jeito. Esse está perdido. Essa não tem mais jeito. Quem somos nós para dizer isso? Se o Senhor traz a luz, é Ele que tem o poder de trazer das trevas a luz. Levanta tu que dormes na escuridão, nas trevas, e Cristo te iluminará, porque meu filho, minha filha, meu irmão, meu querido, meu amigo, meu vizinho, o que dorme ao meu lado, você tem jeito, porque Cristo é a sua luz e a sua salvação. Eu tomo posse, Senhor, e eu digo: sim, Jesus, eu confio, eu espero. Jesus, eu confio em vós. 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 Obrigada, Senhor. Gratidão. A palavra de Deus também vem nos ajudar para nos manter nessa luz, nesta caminhada. Aquilo que está na primeira carta de São Pedro: orai e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como leão que ruge, procurando a quem devorar. Não se deixe devorar pelo leão que ruge, meu irmão, minha irmã. Aguenta firme, como dizia Padre Jonas. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Precisamos orar e vigiar. Não basta apenas orar, mas é preciso também vigiar. Vigiar as áreas da nossa vida para não cairmos em tentação. De não corromper a nossa fé, meu irmão, minha irmã. Orai e vigiai. O adversário, o nosso adversário, ele não dorme. Ele está 24 horas nos rondando. Por isso é preciso orar e vigiar. Por isso o Padre Jonas dizia: quem não adorar não vai aguentar. Por isso estamos adorando Jesus em espírito e verdade. Dai-nos essa graça, Jesus, de te adorar sempre, para nos mantermos firmes em nossa caminhada de fé. Vigilantes, Senhor, para não cairmos na sedução do inimigo e sermos
estes homens e mulheres valentes, Senhor, valentes na fé, combatentes, Senhor. Para combater o bom combate, é preciso ter este coração aberto e cheio do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Bendito seja, louvado seja o seu santo nome, Jesus. Eu confio em Deus, eu confio nele, meu Deus, meu tudo, eu confio em Deus, tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, prepare-se para acolher a bênção. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é